Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas com certeza é uma boa hora para aprender mais sobre irrigação, né? E eu trago esse vídeo aqui para responder uma pergunta que eu recebi no inbox, que é o seguinte: pivô cai muito, né? Então a resposta é nem sim, nem não, né? Não tem como eu responder que cai muito, porque muito comparado a quê? Eu não tenho um estudo, e no tempo que eu trabalho com irrigação eu não tenho um levantamento de quantos pivôs foram montados e quantos caíram. Isso é algo que não tem como a gente saber. Mas o que eu posso responder para vocês aqui é o seguinte: o que pode causar essa queda? Por que ela mais acontece? E o que a gente pode fazer para evitar? Acho que essas são informações importantes que a gente pode trazer tanto para você que está querendo aprender mais sobre o pivô, quanto para você que é produtor ou que aspira ter um sistema desse na sua propriedade. Então vou responder essa pergunta de forma bem detalhada depois da vinheta aí. Então vamos lá para o conteúdo. Como eu ia dizendo, né, existem vários fatores que podem causar uma queda, um tombamento de uma parte aérea de um equipamento, né, que podem ser, primeiro, causadas aí por erros na fase de projeto e levantamento de dados, certo? Qualidade de fabricação, qualidade de montagem, entrega técnica, manutenção periódica e fatores climáticos. Então eu vou falar de cada uma, começando aqui da mais complexa para a mais simples, que é a fase de projeto. Tá? Lembrando que esses fatores podem ocorrer de forma individual ou em conjunto. A grande parte das vezes que eu observei isso aí foram uma concomitância aí de fatores ocorrendo ao mesmo tempo para que o pivô tombasse. Projeto. O pivô central ele é composto por um raio de tubos suspensos por torres, correto? E o comprimento, a somatória do comprimento dessas torres mais o balanço lá na ponta, vai formar um raio, vai determinar a área irrigada desse equipamento. O comprimento de cada lance, que é a distância de uma torre até a outra, ele pode variar de acordo com o fabricante do equipamento. Na explicação desse vídeo, eu vou utilizar aqui uma média de 3 comprimentos mais usuais. Existem comprimentos menores, existem comprimentos maiores, e eu vou falar da regra e não das exceções. Então eu posso ter lances aí de 48 metros, de 55 metros e de até 62 metros, números aproximados, há variações entre os fabricantes. O último lance, que é aquele lance que fica em balanço, ali pendurado por cabos ali na última torre do pivô, ele é muito flexível, mas ele pode ir até 27 metros. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: ao fazer um projeto de um equipamento, vamos olhar aqui uma vista superior. Eu tenho o comprimento de um lance, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu tenho o balanço. Esses comprimentos aqui não podem ser levados em conta apenas para formar a área irrigada do equipamento. E é aqui uma fonte de erro que acontece em projetos e torna o sistema suscetível à queda. Tem que ser levado em conta a declividade máxima existente dentro dessa área. Por quê? Olha só. Se eu fizer um corte lateral aqui de um perfil de um terreno, eu tenho esse terreno aqui. E o meu pivô, vou desenhar aqui as rodas, o chassi e a torre. Eu tenho uma declividade pequena aqui, uma declividade, vamos dizer que ela seja de 5%. Eu não vou desenhar aqui um diagrama de forças, que eu nem, talvez vou lembrar mais como se faz isso com a riqueza de detalhes. Mas eu tenho esse peso agindo nesse sentido aqui. Eu tenho essa força agindo nesse sentido. Ou seja, o equipamento ele ainda está equilibrado. Ele vai descer e vai subir de uma forma equilibrada. Dificilmente aqui ele vai tombar
por conta apenas do seu peso. Lembrando, podem ocorrer outros fatores, pode ocorrer um fator climático severo que vai derrubar esse equipamento, mas isso é exceção, vai depender muito do lugar. Porém, se foi avaliado nessa área aqui que a declividade é de 5%, eu posso usar qualquer comprimento de lance disponível. Posso usar o 48, posso usar os 55 metros, posso usar o de 62 metros, com algumas ressalvas. Tá? Nem todo diâmetro de tubulação de parte aérea vai tolerar toda essa faixa de comprimentos. Via de regra, eu tenho comprimentos a partir de 6/5/8 de polegadas, 8 polegadas alguns fabricantes, 8 5/8 de polegadas e 10 polegadas. Há exceções desses diâmetros também. Então vamos falar do convencional. Uma tubulação de parte aérea de 6/5/8, por exemplo, existe disponível aí quase todos os fabricantes para os três comprimentos, 48, 55 e 62 metros. Para 8 polegadas eu também posso ter 48, 55 e 62 metros. Para 8 5/8 aí já começa a ter uma restrição. Eu vou ter de 48 metros e vou ter de 55. E não são todos os fabricantes. Agora para 10 polegadas eu só vou ter disponível de 48 metros. Por quê? Porque ele já é muito mais pesado. Então se torna muito mais arriscado eu utilizar um lance de 10 polegadas com 55 metros de comprimento. Isso não vai ser nem aceito quando um projeto for mandado para uma fábrica fazer a conferência. Ok? Porém, tem que se ter o cuidado nos diâmetros em que há disponibilidade. Ou seja, se o vendedor, se o projetista tem no catálogo do fabricante ali um lance de 6/5/8 com 62 metros, não é porque está disponível ali que pode ser utilizado em todo o projeto. Se eu tenho uma situação aqui de declividade de 20%, por exemplo, eu não vou poder jamais utilizar todos os comprimentos de lance que estão disponíveis ali no catálogo, no sistema, na planilha de projeto. Por quê? Porque eu já vou começar a ter um desequilíbrio de força aqui. E esse desequilíbrio de força pode favorecer o tombamento, a queda acontecer de forma direta por essa seleção de comprimento e vai facilitar a ocorrência de outros fatores que vai facilitar a queda, o tombamento desse equipamento. Aí é um prejuízo muito grande. Outro cuidado que tem que se ter na questão da seleção de comprimento de lances em função da declividade é que às vezes nem sempre o pivô vai cair, mas ele vai trabalhar muito forçado, muito além da capacidade dele. Os motorredutores, que é um motor elétrico que fica aqui no chassi, que aciona através de eixo cardão os redutores de roda, que faz o pivô se movimentar. Em uma situação de declive muito acentuado, com um lance muito longo, eu posso sobrecarregar esses motorredutores. Isso eu já vi acontecer em campo. O pivô não caiu, mas ficou constatado ali que houve uma negligência na questão do dimensionamento. Então, é muito importante na fase de projeto, saber justificar tecnicamente por que está sendo usado cada comprimento. Agora, para resumir essa explicação aqui dos comprimentos de lance, eu vou fazer uma tabela aqui rapidinho, só para entender uma regra geral aí para evitar esse tipo de problema. Foi feito o levantamento ali do terreno onde vai ser instalado o sistema de irrigação e foi constatado que existe uma declividade ali na área. É preciso ir lá, utilizar as ferramentas de precisão, de preferência, levantamento topográfico. Pode-se usar um Google Earth, um GPS de navegação para um levantamento preliminar, mas é necessário fazer um projeto executivo e utilizar boas ferramentas. Então, a topografia. Para uma declividade, para o tubo, para o lance de 48 metros, eu posso ter uma declividade no terreno de até 15
15%. Ou seja, até 15 metros de desnível em 100 metros de comprimento. Até 15%. Para os lances de 55 metros, eu posso utilizar esses lances em uma declividade de até 10%. Ou seja, 10 metros de desnível em 100 metros de comprimento. Para os lances de 62 metros, a minha declividade pode ser de até 5%. Então, não adianta utilizar um lance de 62 metros só para reduzir preço de equipamento e esquecer da declividade. Se ela for maior de 5%, com certeza aí a chance de problema lá na frente aumenta bastante. Então, projetistas, cuidado. Está orçando, comprando um pivô, cuidado, tem esse ponto de atenção aí. Está projetando o pivô, tome cuidado também para não levar esse problema, que lá na frente ele vai estourar. Então, é isso, né? A qualidade de fabricação. Veja bem, um pivô central é um equipamento complexo na questão das peças. Ele possui tubulações, ele possui estruturas que estão ali trabalhando sob equilíbrio dinâmico de forças muito grande. Então, a qualidade na fabricação, na soldagem de cada equipamento ali é crucial para que ele não caia. Tá? Eu já vi equipamentos com falha de fabricação em tirantes, por exemplo, em que esse tirante se soltou e o equipamento colapsou inteiro. Ou seja, houve uma falha ali na fabricação e isso passou pelos controle de qualidade, passou por quem montou, ninguém viu esse problema e esse equipamento caiu. O fabricante arcou com a responsabilidade e resolveu o problema. Porém, é algo que tem que ter essa atenção. É necessário que seja feita uma inspeção em campo assim que o equipamento chega e assim que o equipamento é montado, para tentar identificar isso aí antes que ocorra. Qualidade de montagem. Esse é outro fator que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque as peças do pivô central, sejam parafusos, sejam quaisquer outras peças que vão ali estar trabalhando de forma a receber a distribuição de forças do equipamento, elas têm que ser colocadas no local correto. Eu não posso utilizar qualquer peça em qualquer lugar. Nem sequer um parafuso, eu posso utilizar o parafuso de um lugar em outro. Há parafusos com resistência mecânica diferente para cada ponto. Então a montagem incorreta pode favorecer aí o desequilíbrio da estrutura do equipamento e causar a queda. Então a montagem ela tem que seguir todos os manuais do fabricante, ela tem que seguir assim de forma perfeita e correta, sem improviso, sem pressa e seguindo o que está no manual do fabricante. Outro fator, entrega técnica. Esse fator é muito sério e é um fator que às vezes na pressa ali no campo a equipe de campo, a fazenda ou quem está montando, às vezes é um pouco displicente, tá? Isso não pode acontecer, é outra coisa que eu já vi acontecer também. O primeiro giro do equipamento, quando o equipamento é montado e vai ser testado, o primeiro giro ele jamais pode ser feito sem a supervisão humana. Tem que ficar alguém monitorando o equipamento até ele dar o primeiro giro completo. Por quê? Pode ser que haja o solo possa ceder ali em algum buraco, por exemplo, e esse equipamento pode tombar, e às vezes se tiver alguém olhando, dá tempo de desligar. Pode ser que ficou algum veículo, alguma pedra, alguma coisa no trajeto ali dos rodados que vai fazer esse pivô se desequilibrar e cair, então tem que ter essa atenção. Pode ser que o levantamento topográfico não tenha sido feito e ficou uma árvore, um poste, às vezes ficou dentro da área ou ficou muito próximo ali do balanço. Eu já vi pivô cair porque ali na ponta do balanço, bem na pontinha, no último tubo, ou cresceu ao longo do tempo, enquanto foi feito o projeto e o pivô foi montado, ou já estava lá e ninguém viu, e essa ponta do balanço prendeu nessa árvore e derrubou o lance em balanço e a última torre. Então a entrega técnica jamais pode permitir que o equipamento dê o primeiro giro sem manutenção.
E o último dos fatores é o fator climático. Esse é aquele fator assim que nós não podemos controlar, não temos assim nada o que fazer, porém tem alguma prevenção que pode ser feita. Na temporada de chuvas, né, quando há aquelas grandes tempestades, aqueles grandes temporais com ocorrência de ventos muito fortes, não tem como muito prever de onde vai vir qualquer direção. E esses ventos muito fortes podem sim derrubar um equipamento. Se na propriedade o produtor, o proprietário, ele já conhece que isso acontece de forma frequente, de forma anual, é importante que ele informe isso para quem está fazendo seu projeto. Por quê? Porque se ele já tem um terreno com a declividade um pouco acentuada, ele já vai ter que ter um ponto de atenção nesse projeto. A declividade acentuada mais a ocorrência anual de ventos muito fortes já vai ter que fazer com que esse projetista redobre a atenção e reforce a questão da segurança e evite mais ainda a utilização de lances muito longos. Correto? Então, se eu como produtor estou adquirindo um pivô e eu tenho essa consciência, eu sei que a minha declividade já é grande e ocorre ventos, eu vou querer o equipamento mais seguro possível. Se possível, todo ele com lances médios de 48 metros. Vai evitar 100% que aconteça isso? Não, não vai, porque nós não controlamos a natureza. Porém, é uma prevenção aí que pode ajudar. Na somatória de fatores aí pode ajudar bastante. O que eu não posso é ser displicente e olhar apenas o preço do equipamento. E para fechar esse vídeo aqui, eu vou deixar um bônus para vocês. Eu vou falar um fator que causa a queda de pivô, e esse é muito sério. Esse é muito sério, porque ele é o fator que mais causa a queda de equipamentos no tempo de experiência que eu trabalho com pivô central. É a famosa gambiarra. Isso é muito complicado. Por quê? Todo pivô central, no topo de suas torres, eu tenho a caixa de controle. A caixa de controle é que faz o acionamento para essa torre andar ou parar. O movimento sequencial de todas as caixas de controle trabalhando em sintonia faz com que o pivô se mova. O que acontece? Toda caixa de controle tem um sistema de proteção. Para quando houver um desalinhamento de torres muito maior que o normal, ela aciona a segurança e desliga o equipamento. O equipamento entra em estado de emergência. O que acontece é que quando o equipamento está numa situação crítica de irrigação, está precisando fazer uma irrigação mais pesada para um plantio, ou está numa época de estresse hídrico muito grande, o equipamento pode desalinhar por algum motivo. Ele pode estar com o pneu murcho, ele pode estar com algum problema no modo redutor que não parou 100% ainda. Enfim, tantas coisas que pode causar um desalinhamento, a segurança vai lá e aciona, e o pivô para. Muitas pessoas vão lá e desarmam essa segurança. Desarmam a segurança para o pivô rodar. É o famoso jump. Vai lá e faz um jump na segurança do pivô e o equipamento trabalha sem proteção. O que acontece se você desativa a proteção do pivô? Ele vai trabalhar e quando surgir aquele problema novamente, o pivô ele vai dobrando até ele virar um L e cair. Aí o prejuízo é muito maior do que se tivesse parado ali, chamado assistência técnica e ter feito a correção. Porque o equipamento muitas vezes vai dobrar. Já vi casos do equipamento enrolar na torre central e a causa é essa. É uma falha de segurança causada por um improviso. Então não faça isso, né? Quem dá manutenção em pivô não faça isso. Produtor, não permita que seja feito isso na sua fazenda. Projetista, vendedor, jamais... Eu sei que ninguém vai fazer isso, mas jamais fale que isso pode ser feito, porque isso é algo realmente que vai gerar um prejuízo muito grande e que não vai ter garantia nenhuma, porque foi feito foi burlado o sistema de segurança que foi feito para proteger o equipamento. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, tá? Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu peço que, se tiver pergunta, sinta-se na liberdade de ir lá nas mensagens aí embaixo ou no meu direct fazer, porque esse vídeo surgiu de uma pergunta de vocês e o objetivo é melhorar cada vez mais na explicação. Obrigado, até mais.